Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Costa e vou ser o seu professor de filosofia na área de ciências humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre a filosofia da subjetividade de Jean-Paul Sartre e como ele compreende a liberdade e a responsabilidade diante das nossas escolhas. Também abordaremos o conceito de banalidade do mal da filósofa Hannah Arendt, que discute as razões subjetivas para grandes atrocidades cometidas ao longo da história. Você já parou para pensar como você é realmente? Quem é você de verdade? Essa é uma coisa sobre a qual a gente geralmente não pensa. Mas geralmente quando a gente encontra um grande conflito, quando a gente encontra uma grande dificuldade, muitas vezes a gente tem que reavaliar quem nós somos. E aí surge aquela dificuldade, será que a gente tem coragem de assumir quem a gente realmente é? Ou será que a gente se esconde atrás de máscaras? Será que a gente assume um personagem? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se perguntar quem nós realmente somos e quem realmente a gente é capaz de se tornar para enfrentar esses desafios que a vida coloca para a gente. Na Idade Moderna, durante muito tempo, as pessoas sempre se escondiam atrás de um sistema, atrás de uma religião, atrás de um sistema moral. Então, muitas vezes, aquele sistema que envolvia a pessoa, seja a sociedade, seja a economia, seja a política, fazia com que as pessoas se sentissem à vontade. Elas podiam se definir pela maneira como a sociedade rotulava elas. Só que com a contemporaneidade começa a surgir uma série de questões. Será que realmente a sociedade reflete aquilo que eu sou? Ou será que os outros justamente me colocam em conflito para eu me perguntar quem eu sou? Para Sartre, somos condenados à liberdade. Isso é, condenados a escolher aquilo que queremos fazer de nós. A escolha pela não escolha já é uma escolha. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Não temos para onde fugir, nem a quem recorrer. Sozinhos, vivemos a angústia de sermos livres. A angústia é a condição da liberdade. Nos tornamos conscientes da responsabilidade que nos cabe e obrigados a assumir todas as consequências de nossas escolhas. Nesse quadro de Edvard Munch, a gente pode perceber a angústia, a solidão e até o desespero desse personagem. Conta a história que o pintor estava andando por uma ponte, acompanhado de dois amigos. E num determinado momento ele sentiu uma grande tristeza, uma grande solidão, uma grande angústia. E aí ele se inspirou para pintar esse quadro, que se tornou um grande símbolo das dificuldades que nós vivemos hoje em dia, principalmente nessa época em que nós estamos, em que o ser humano constantemente ele é forçado a se perguntar quem ele é e como ele vai lidar com essa liberdade, com toda essa responsabilidade de assumir a sua própria identidade diante de um mundo que te questiona o tempo todo. Fernando Pessoa, no poema Tabacaria, escreve: Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Minha liberdade faz do nada a possibilidade de ser alguém, e nessa possibilidade sou responsável pela humanidade inteira, visto que minhas escolhas me constituem em relação com os outros. Daí a compreensão de Sartre, da subjetividade como intersubjetividade. Mas, e se eu não quiser? Fernando Pessoa é um grande poeta da literatura portuguesa que constantemente traz problemas existenciais para os seus poemas e faz a gente se questionar quem nós somos. E constantemente essa questão da liberdade, da responsabilidade, que são muito comuns na filosofia de Sartre, aparecem nos seus poemas. Ele faz você se perguntar como é a situação de um indivíduo que se vê sozinho no mundo, condenado a ser livre, como dizia Sartre. Condenado a dar respostas ao mundo constantemente em um mundo que não te dá uma receita de como você deve ser. A má-fé, para Sartre, seria você disfarçar as suas escolhas, disfarçar a sua angústia, disfarçar justamente esse papel que você tem que assumir diante das suas responsabilidades no mundo. Então, muitas vezes as pessoas, diante das dificuldades que aparecem, elas preferem muitas vezes não agir com autenticidade. Isso faz com que as pessoas adiem constantemente suas escolhas e causem até mais problemas para elas e para as pessoas que estão à sua volta. Essa música mostra um pouco a dificuldade das pessoas se relacionarem e como muitas vezes diante do outro você percebe a sua pior face e que muitas vezes é melhor você viver sozinho e entender a si mesmo
conviver com si mesmo do que ter que constantemente estar diante do outro, revelando sua pior parte muitas vezes, aquela parte mais desagradável de você. Então muitas vezes você gosta de outra pessoa, mas você percebe que junto com ela ou estando com ela as coisas não estão bem e que muitas vezes é melhor você estar só. E aí, na música ele dá a opção para outra pessoa, olha, se quiser voltar, ok, mas se também você quiser ficar longe, eu vou conviver comigo mesmo e eu vou ser feliz sozinho. Beleza, se eu fechasse os meus olhos pra você, do que adiantaria essa tua ideologia, se tua própria liberdade se transformasse em opressão? Escute meu silêncio. A filosofia de Jean-Paul Sartre influenciou muitas pessoas, inclusive a filósofa Hannah Arendt. E a Hannah Arendt fez uma reflexão fantástica, principalmente a partir das atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Milhões de judeus foram assassinados em massa numa verdadeira indústria da morte. E isso fez com que muitas pessoas refletissem sobre o que era exatamente o mal. Enquanto era jornalista, Hannah Arendt foi convidada a acompanhar e fazer reportagens sobre o julgamento de um grande oficial nazista que foi responsável pela morte de milhões de judeus. Durante o julgamento de Eichmann, Hannah Arendt se perguntava constantemente se aquele sujeito era verdadeiramente mau. Porque constantemente ele dizia assim, olha, eu só cumpri ordens, eu só fiz o que eu era pago para fazer, eu só assumi a responsabilidade do meu cargo e obedeci aos meus superiores. Então Hannah Arendt fez essa reflexão, que é interessante a gente fazer também. Será que na situação em que Eichmann estava, será que nós não faríamos a mesma coisa? Será que se você fosse um oficial daquela época, uma pessoa comum, não um demônio, não um gênio maligno, uma pessoa comum, uma pessoa que vai ao seu trabalho todos os dias de manhã, uma pessoa que bate cartão, uma pessoa que assume a responsabilidade do seu cargo e obedece ao seu patrão. Será que se você estivesse com o emprego do Eichmann, você teria se rebelado ou você faria o trabalho que você faz todos os dias? Com isso, Hannah Arendt causou uma grande polêmica. Porque para as pessoas é muito mais fácil acreditar que o mal é cometido por pessoas más e que pessoas boas jamais fariam o mal. Isso faz a gente se perguntar sobre o seguinte, e se o sistema em que a gente vive for levando a gente de maneira muito sutil a cometer pequenos atos todos os dias que causam grandes males? Eu vou deixar no Saiba Mais um trecho desse vídeo do julgamento de Eichmann para que vocês possam assistir e tirar suas próprias conclusões. Até aí você pode dizer, é apenas teoria. Mas um psicólogo chamado Stanley Milgram, em 1961, começou uma série de experimentos que iria fazer as pessoas repensarem esse assunto. Milgram simulou uma espécie de experimento de aprendizagem, mas sempre que as pessoas errassem as perguntas, elas receberiam choques. Não choques de verdade, seriam choques simulados. E essas pessoas, que teoricamente estariam respondendo às perguntas, eram na verdade atores que fingiam sentir dor. Até aí, nenhum problema. O grande problema era que quem apertava os botões para que essas pessoas sentissem os choques, que eram de mentira, eram pessoas comuns, que eram recrutadas para sentar na frente da mesa de controle e apertar os botões. Então, basicamente, a pessoa sentava-se ali, sem saber nada da armação, e era orientada da seguinte maneira, olha, sempre que a pessoa do outro lado responder errado a pergunta, você deve apertar o botão referente à voltagem específica e ir progredindo até que se torne insuportável. Acontece que quanto mais os choques progrediam e quanto mais a pessoa gritava do outro lado, essa pessoa que não sabia de nada e que apertava os botões, ficava aterrorizada e se perguntava, será que eu tenho que realmente fazer isso? E constantemente o superior, a pessoa que orientava ali as pesquisas, dizia, não, isso é importante, é muito importante que você faça isso. E adivinha?
A maior parte das pessoas obedecia, mesmo sabendo que estava causando uma dor horrível a outra pessoa, que não era de verdade, mas até então ela não sabia. O que esse experimento nos mostrou? Ele mostrou que a maioria de nós, embora a gente não goste dessa ideia, nós estamos propensos a seguir um sistema que nos leva muitas vezes a fazer coisas ruins, mesmo que a gente não pense sobre isso. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula e vou deixar para vocês alguns links lá no Saiba Mais para que você possa aprofundar sua reflexão. E para encerrar hoje, deixa essa frase do Jean Paul Sartre na tirinha da Mafalda. Já dizia Sartre, o inferno são os outros. Bons estudos!